Não existe uma causa única para o envelhecimento, na verdade, só agora estamos entendendo um pouco mais sobre o mecanismo de envelhecimento de nossas células e parece estar ligado a detritos celulares dentro e fora de nossas células, e não ao tecido extracelular. Por outro lado, parece que também está ligada a mutações de 2 cromossomos ou do nosso DNA e também do DNA que podemos ter dentro de nossas mitocôndrias que são nossas fábricas de energia e obviamente, ligadas à senescência celular que são basicamente o acúmulo de células zumbi de células que não funcionam corretamente o encurtamento de uma parte de seus telômeros, chamado DNA, e alguns especialistas consideram a perda de nossa capacidade de produzir mais células centrais para o envelhecimento celular, ou mesmo a redução da função sexual e reprodutiva, mas basicamente o que importa que você entenda é que todas essas mudanças têm a ver com o acúmulo de danos em nossos tecidos. Portanto, se queremos viver melhor e evitar a deterioração que causa o envelhecimento em todos os nossos tecidos, devemos entender como nosso corpo e as diferentes partes do nosso corpo envelhecem para entender também que podemos pensar respeitosamente sobre o exemplo do osso nos homens. A densidade óssea de nossos ossos normais começa a diminuir a partir dos 35 anos enquanto nas mulheres geralmente ocorre por volta dos 30 anos e acelera após a menopausa que é o que todos sabem. Estes processos dão origem tanto a homens como a mulheres à perda de altura que temos no arco duplo e até à diminuição de líquido que temos nos discos intervertebrais e ambas as situações, tanto a perda de fluido dos discos como a diminuição da altura do arco fazem-nos então perder altura em altura e até pode causar uma calcificação dos tecidos devido a esta perda de massa óssea que normalmente não tem de ser qualificado, gerando uma perda de flexibilidade e gerando mais desgaste articular consequentemente. Com os músculos também temos uma diminuição da massa muscular após os 30 anos e geralmente temos uma perda de 20% da massa muscular a partir deste momento. Não é uma pequena perda. Com aquela perda de massa muscular diminui nossa força, diminui nossa flexibilidade, diminui nossa corda e diminui nosso equilíbrio. Obviamente não acontece da noite para o dia, é um processo progressivo. Na verdade, essa perda de massa muscular e essa alteração do equilíbrio na coordenação é um dos principais causas pelas quais pessoas com idade mais avançada tendem a cair nisso. Desta vez tive um agravamento do nosso sistema nervoso que não consegue recrutar fibras musculares novas e aliviadas, levando a uma deterioração da postura, mas também alívio, aumentando por isso o risco de fraturas e até aumentando o nível de desgaste articular, gerando cada vez mais inflamações e mais do que agora. Ou o que fazer com essa informação? Tenho medo de ficar deprimido e chorar e achar que envelhecer é algo impossível de evitar e que sim ou sim, tenho que sofrer esse destino. Claro, nem todos nós vamos envelhecer, mas existem maneiras de evitar o desgaste de nossos tecidos para não sofrer esses sintomas. Tenho que entender o mecanismo de envelhecimento em meus ossos e nos meus músculos para perceber que processos e com que calma me servem para evitar esta sintomatologia ou pelo menos atrasá-lo o mais possível possivelmente, pois impediu a perda de massa muscular e a perda de massa óssea dependendo da dieta e especificamente da função de 2 macronutrientes. É importante consumir uma boa quantidade de proteína, mais do que o suficiente para manter nossa massa muscular. Essa necessidade de proteína aumenta com a idade, pois manteremos nossa massa muscular com uma quantidade maior de proteína. Para mantê-la mais, por outro lado, também se torna mais difícil lidar com altos níveis de proteína em nosso corpo sem ter uma consequência, acima de tudo, ou um nível renal negativo. Não é tão fácil comer ou beber, mas é difícil para lidar com as proteínas extras que tenho que consumir, pois posso ajudar meu corpo sem se tornar complexo, sem gerar um problema renal e sem sobrecarga de proteína que meu corpo posso lidar facilmente com isso tomando aminoácidos individuais em vez de ter que digerir essa quantidade de proteína tomando aminoácidos essenciais. Eu posso atender a quantidade que eu preciso diariamente para garantir que eu não tenha perda de massa muscular ou que eu tenha o mínimo possível. Que outra coisa possa fazer para regular meus níveis de testosterona? Hoje existe uma epidemia, falando metaforicamente claro, de pessoas com baixos níveis de testosterona, particularmente os tipos de testosterona que são mais ativos. Tem 3 tipos: testosterona total, que é a soma de toda a sua testosterona, e a testosterona que é liberada no sangue funcionando corretamente, que se chama testosterona livre, e outra que está ligada a uma proteína específica, essa testosterona biodisponível da rama. Os tipos de testosterona que mais comumente encontramos em homens e mulheres são em quantidades baixas, e não é pouca coisa, porque a testosterona vai regular seu peso, vai regular sua massa muscular, vai evitar que você acumule mais gordura corporal, você vai manter seu desejo. Sou sexualmente ativa há muitos anos e terei muitos outros benefícios para o seu corpo, como aumentar a testosterona ao mínimo para melhores valores de forma natural. É uma das coisas mais importantes que você pode fazer.
Para manter a massa ou para manter a massa muscular de facto, os baixos níveis de testosterona nos homens não só alteram o meu comportamento, fazendo-me comportar-me menos geneticamente ao contrário do que imaginávamos inicialmente, mas também é um grande indicador de mortalidade. A testosterona, já que há muitas coisas que você pode fazer que dão resultados muito bons no nível de micronutrientes, o que posso fazer é tomar vitamina D3 e K2, esses dois tipos de vitaminas que são necessárias para manter a atividade das células do seu tecido ósseo são fundamentais por vários motivos. Por um lado, ajudam-me a perder menos massa óssea. Isto acontece porque estas vitaminas são essenciais, como referi, para um correto equilíbrio entre a atividade dos osteoblastos, que é um tipo de célula que mede cálcio e fósforo em seu corpo, e os osteoclastos. Construção de tecidos do que a eliminação e neste caso particular a adição de vitaminas K quando se tem um déficit destas vitaminas facilita a atividade das células que põem cálcio, fósforo, ESO. Por outro lado, vitamina D, um nutriente essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico e bom humor, e também a vitamina K ajuda a prevenir o cálcio que extraio do osso quando perco densidade. Osso e que não deveria ter sido removido em primeiro lugar não é depositado nos lugares errados. Isso acontece no cérebro, acontece nos vasos sanguíneos, acontece nas válvulas cardíacas, etc. E é um processo tão comum, ainda mais comum que o assumimos como normal e correto até agora, quando dadas aulas de anatomia explicadas partes do cérebro, inclusive a calcificação de alguns setores do nosso cérebro, como a glândula pineal, eram normais com a idade. Claro que não, na verdade é algo que devemos evitar para que nossos cérebros funcionem adequadamente à medida que envelhecemos. Existe algum tipo de hábito óbvio que eu possa fazer para evitar o envelhecimento dos meus músculos e evitar a perda de massa muscular em geral, se os músculos aparentemente reagem ao estresse gerado pelo calor, como o qual calor estimula a geração de mais tecido muscular e evita a perda de massa muscular, pelo que pode ser algo tão prazeroso e fácil quanto usar uma sauna regularmente. Da mesma forma, evitar a perda de massa muscular mesmo que exija um certo grau de força de vontade de sua parte, além de mencionar o estresse produzido pelo calor quando treinamos ajuda a aumentar o ganho de massa muscular, mesmo que trabalhemos com uma intensidade baixa com uma carga baixa nele. O peso é um dado importante para aquelas pessoas que não podem praticar exercícios de força, por exemplo, exercícios mais pesados devido a alguma lesão, algo dolorido que eles realmente tenham, e vasodilatação óssea devido à dilatação das artérias produzido por calor ou músculo, mesmo que seja aplicado localmente como geralmente se diz, move o crescimento muscular. Em um estudo de 2019 foi demonstrado que simplesmente usando um pacote de gel quente durante o treinamento de tríceps, mesmo treinando em baixa intensidade, você pode obter crescimento muscular simplesmente aplicando o gel quente entre 15 e 20% mais massa muscular em semanas em comparação com não usar o ganho muscular extra de 15 ou 20% simplesmente usando o calor. Não parece uma coisa muito boa, e se você não pode sempre ir à sauna para evitar perder massa muscular e não conseguiria terminar este vídeo sem mencionar o óbvio exercício físico para este qualquer tipo de exercício e igualmente eficaz. Não há nada que todos tenhamos de ser responsáveis, e é para perceber que estamos realmente a fazer pela nossa saúde. Não consigo pensar que fazer Kundalini e levantar pesos me tragam os mesmos benefícios a nível muscular. Cada exercício tem os seus benefícios e os seus contras, e o tipo de exercício demonstrou ser mais uma vez mais eficaz na manutenção da massa muscular e para estimular a minha longevidade, e é claramente o tipo de treino de força que envolve basicamente poucas repetições e muito peso. A moral de tudo é: não desespero. O envelhecimento dos seus tecidos pode ser prevenido e melhorado de várias maneiras. Organize sua vida de forma que você aguente o esforço ao longo do tempo para poder viver melhor, e lembre-se que a consistência ganha intensidade todos os dias. Se você passou anos sem atividade muscular, volte aos poucos para começar a ganhar consistência em seu treinamento, antes de tudo para evitar lesões. Se você gostou deste vídeo, dê um like para compartilhar com alguém que precise e inscrever no canal, onde toda semana você verá vídeos como este sobre como melhorar sua qualidade de vida.